Você já sentiu o peso esmagador de um relacionamento que parece estar se desfazendo? Não importa o quanto você se esforce? Aquela dor silenciosa no peito, a frustração que corrói a alma, a sensação de que mesmo ao lado de quem você ama, há uma distância intransponível. Essa é a realidade de milhões, navegando em um mar de expectativas não atendidas e corações partidos. Por trás dos sorrisos nas fotos, reside uma crise profunda de conexão, uma epidemia de solidão a dois. Mas e se eu lhe dissesse que a solução para essa dor não está em mais esforço humano, mas em um segredo ancestral, quase esquecido, capaz de transformar tudo? A exaustão de tentar consertar o que parece irremediável é um fardo pesado. Noites em claro, discussões que se repetem, a sensação de que você está dando tudo de si e recebendo pouco, ou apenas mais dor. Muitos chegam ao desespero, aceitando uma vida de mediocridade relacional, acreditando que o amor verdadeiro é apenas um conto de fadas. Gastamos fortunas em terapias e livros, mas a raiz do problema muitas vezes permanece intocada. Há uma peça faltando no quebra-cabeça do amor duradouro, uma dimensão que a lógica humana não alcança. Essa dor silenciosa não afeta apenas casais. Ela se manifesta na relação com filhos distantes, pais com quem a comunicação é um campo minado e até amigos próximos. É um eco da alma que anseia por uma conexão genuína, por um amor incondicional, que não se baseie em desempenhos, mas que seja uma fonte inesgotável de aceitação e perdão. A fragilidade dos laços humanos tem se tornado uma das maiores crises da nossa era, alimentando ansiedade e um profundo senso de isolamento. É um ciclo vicioso de mágoa, ressentimento e distância. Mas o que aconteceria se pudéssemos quebrar esse ciclo? Por gerações, a humanidade tem buscado respostas para a complexidade do coração em todas as filosofias. Mas existe um manual, um guia atemporal, que oferece princípios para um amor que transcende o comum. Um amor que não se esgota, perdoa, suporta tudo e nunca falha. Sim, um segredo guardado nas escrituras sagradas. Um caminho para a plenitude relacional que muitos ignoram. Não é uma fórmula mágica, mas uma transformação profunda que começa no interior e irradia para cada interação. É uma perspectiva radical sobre o amor, desafiando nossa natureza egoísta e nos convidando a um nível de entrega e serviço que é a chave. E é exatamente essa promessa que vamos desvendar juntos. Nas próximas partes, vamos mergulhar nas profundezas desse segredo milenar, explorando como ele pode ser aplicado na sua vida, nos seus relacionamentos, hoje. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber sobre amor, perdão e sacrifício. Vamos descobrir o poder transformador de um amor que vem de uma fonte superior, a essência da vida. Este não é apenas um guia, é um convite a uma jornada de redescoberta, a um renascimento dos seus laços mais importantes. Fique conosco, pois a resposta para a dor silenciosa dos seus relacionamentos está prestes a ser revelada. E ela é mais poderosa do que você pode imaginar. Somos constantemente confrontados com a verdade mais desafiadora e talvez a mais libertadora de todas: o mandamento de amar. Mas não um amor fácil, direcionado a quem nos retribui com carinho ou a quem é naturalmente simpático. Não. A Escritura nos convoca a um amor que transcende a lógica humana, um amor que se estende ao nosso próximo, sim, mas de uma forma radicalmente inesperada: amar os nossos inimigos. É uma ordem que ressoa com a força de um trovão no silêncio de nossas almas perturbadas. Uma exigência que parece desafiar cada fibra do nosso ser, cada instinto de autoproteção e justiça que cultivamos desde os primórdios. Como podemos, em sã consciência,
Direcionar afeto, bondade e compaixão àqueles que nos feriram, nos traíram, nos desrespeitaram ou mesmo nos oprimiram. A dificuldade intrínseca a este mandamento não é apenas uma questão de boa vontade ou de esforço superficial. Ela mergulha nas profundezas da nossa psique, nos recantos mais antigos da nossa programação evolutiva. Nosso cérebro, moldado por milênios de sobrevivência, está programado para identificar ameaças, para reagir à dor com retração ou contra-ataque. Quando alguém nos causa sofrimento, seja por uma palavra áspera, uma traição profunda ou uma injustiça, a resposta natural é a aversão, o ressentimento, a busca por alguma forma de reparação ou, no mínimo, o distanciamento protetor. Imar quem nos fere parece uma anomalia, uma falha no sistema, um convite à repetição da dor. É ir contra a correnteza de nossa própria humanidade ferida, um ato que, à primeira vista, soa como masoquismo ou ingenuidade extrema. E é exatamente essa percepção que nos paralisa. O ego, essa estrutura complexa que nos dá senso de identidade e nos protege, se rebela furiosamente contra a ideia de perdoar, quanto mais amar o agressor. Ele sussurra que isso é fraqueza, que é abrir mão da nossa dignidade, que é permitir que a injustiça prevaleça sem consequências. A mágoa e o ressentimento se tornam guardiões ferozes de nossa ferida, convencendo-nos de que soltá-los seria trair a nós mesmos e a dor que suportamos. A lógica do mundo nos ensina a retribuir na mesma moeda, a buscar olho por olho, e a sociedade muitas vezes valida essa retribuição como uma forma de justiça. Como então podemos sequer começar a conceber um amor que ignora essa lógica e, em vez disso, oferece a outra face? Essa ordem divina, portanto, não é apenas um conselho moral. É um desafio existencial que nos força a reavaliar nossa compreensão de justiça, de força e de amor. Ela nos convida a questionar se a verdadeira força reside na capacidade de revidar, ou se há uma potência ainda maior em transcender o ciclo de dor e retaliação. Espiritualmente, a resistência a amar o inimigo revela a profundidade de nossas próprias feridas e a necessidade de cura. Mostra o quão arraigadas estão as correntes da amargura e do medo em nossos corações. É um espelho que reflete não apenas a maldade do outro, mas também a nossa própria dificuldade em nos desapegarmos da dor e do desejo de controle sobre a situação, e de como nos mantemos reféns de emoções corrosivas que nos impedem de experimentar a verdadeira liberdade. Mas é precisamente nesse ponto de aparente impossibilidade que reside a chave para uma transformação profunda. O mandamento de amar o inimigo não é um chamado para aprovar suas ações, para ignorar o mal ou para nos submetermos à injustiça. Longe disso. É um convite para desvincular a nossa paz interior da conduta alheia, para romper as cadeias do ódio que nos prendem tanto quanto prendem o outro. É um ato de poder supremo, uma escolha consciente de não permitir que a escuridão do outro apague a nossa própria luz. Ao invés de nos diminuir, esse amor radical nos eleva, nos conecta a uma fonte de força e compaixão que transcende o humano e nos aproxima do divino. É a promessa de que, ao abraçar essa verdade, mesmo que pareça inatingível, podemos começar a desvendar o segredo de uma paz que o mundo não pode dar nem tirar, e de um amor que realmente cura todas as feridas. Mas e se o verdadeiro desafio não fosse a nossa capacidade de amar, mas a nossa incapacidade de ver além da superfície? E se o próximo difícil, aquele que nos testa, que nos irrita, que parece deliberadamente nos ferir, fosse na verdade um espelho de uma dor que não conseguimos enxergar? É fácil rotular, condenar, afastar. É cômodo erguer barreiras e justificar a aversão.
A sabedoria divina, porém, nos convida a um olhar mais profundo, a uma escuta atenta, a uma compreensão que transcende o comportamento superficial e busca a raiz de suas ações. Muitas vezes, o comportamento agressivo, a crítica incessante, a defensividade extrema ou a indiferença gélida não são manifestações de maldade pura, mas gritos silenciosos de uma alma ferida. Alguém profundamente machucado no passado aprendeu a erguer muros para se proteger. Sua hostilidade pode ser uma tentativa desajeitada de manter os outros à distância, uma defesa para evitar vulnerabilidade, insegurança, medo do abandono, baixa autoestima. Estas são feridas invisíveis que moldam reações, transformando pessoas em próximos difíceis, não por escolha, mas por uma teia complexa de experiências e traumas. A Bíblia, com sua profunda compreensão da condição humana, nos lembra que todos carregamos o peso de uma natureza caída. Desde o Éden, a humanidade lida com fragilidade, egoísmo e a tendência ao erro. O apóstolo Paulo, em Romanos, descreve a luta interna que travamos, a incapacidade de fazer o bem que queremos e a inclinação para o que não desejamos. A verdade é, somos todos imperfeitos em busca de redenção e cura, muitas vezes sem saber como expressar essa necessidade. O próximo difícil não é exceção. Ele é, em sua essência, um ser humano como nós, com suas próprias batalhas internas. Entender essa perspectiva não significa absolver o mau comportamento ou tolerar o abuso. Longe disso. Significa que nossa resposta pode mudar radicalmente. Quando vemos a dor por trás da agressão, a insegurança por trás da arrogância, o medo por trás da crítica, nossa compaixão é ativada. Não é mais uma questão de eles contra nós, mas de um desafio humano compartilhado. Essa visão nos permite abordar o indivíduo não como inimigo, mas como alguém que, talvez, esteja clamando por ajuda, ainda que de forma distorcida e dolorosa. Essa é a ferida invisível que se esconde sob a superfície de muitos relacionamentos desafiadores. Ao desvendá-la, abrimos a porta para uma compreensão mais profunda do outro e para uma transformação em nosso próprio coração. Deixamos de ser meros receptores de frustração e passamos a ser agentes de uma compaixão mais genuína, informada pela dor humana e pela graça divina. É a partir desse ponto de vista renovado que começamos a enxergar o caminho para amar o próximo, não apenas como um mandamento, mas como um convite à cura mútua, um passo vital para transcender a superficialidade e tocar a alma. Quando discernimos que a agressão muitas vezes esconde uma dor profunda, que a hostilidade pode ser um grito silencioso, a semente da verdadeira empatia começa a brotar. Esta não é uma empatia superficial, mas divina, que busca ver além da raiva e do ressentimento. É a capacidade de se colocar no lugar do outro, não para justificar ações, mas para compreender a origem de seu sofrimento. Exige coragem para suspender o julgamento, abrir-se à vulnerabilidade alheia e reconhecer a humanidade compartilhada, mesmo nos mais difíceis. É o primeiro passo para desarmar o ciclo de dor e retribuição que nos aprisiona. Essa empatia profunda não nos torna cúmplices, mas nos eleva. Ela nos permite ver a situação não só pela nossa mágoa, mas pela fragilidade do outro. É nesse terreno de compreensão que o perdão começa a florescer. O perdão, frequentemente mal interpretado como fraqueza ou esquecimento, é, na verdade, a mais sublime manifestação de força interior e liberdade espiritual. É uma escolha ativa e consciente, exigindo um desprendimento monumental do ego e da necessidade de estar certo. Preparar o coração para perdoar é árduo, mas essencial para quebrar as correntes invisíveis que nos prendem ao passado. É crucial entender o que o perdão não é. Não é apagar a memória da ofensa, nem negar a dor causada.
Tampouco é justificar o agressor ou isentá-lo de responsabilidades. O perdão é, antes de tudo, um ato de libertação pessoal. É a decisão consciente de soltar o fardo da raiva e da amargura. Abrir mão do direito de retribuição, não porque o outro mereça, mas porque nós merecemos paz. Se essa ideia ressoa em seu coração, deixe seu like e um comentário abaixo. É um presente a nós mesmos, um desapego que rompe os laços da mágoa, permitindo que a cura comece de dentro para fora, independentemente da resposta do outro. Manter o rancor é carregar um peso invisível que nos arrasta dia após dia. É como beber veneno, esperando que o outro adoeça. A amargura corrói a alma, afeta a saúde e impede a alegria. O ato de perdoar, por mais difícil, é uma poderosa ferramenta de autocuidado. Ele nos liberta da prisão do ressentimento, ironicamente construída por nós mesmos. Permite-nos respirar, curar as próprias feridas e redirecionar nossa energia para o crescimento e a paz interior, em vez de gastá-la na manutenção de velhas mágoas. O perdão, portanto, é um ato de profunda transformação. Ele não apenas cura o relacionamento com o outro quando possível, mas, mais importante, cura o relacionamento conosco mesmos e com o divino. É um passo corajoso em direção à plenitude, quebrando ciclos de amargura e abrindo caminhos para um novo crescimento. Permite que a energia bloqueada pelo ressentimento flua livremente, nutrindo a alma e manifestando um amor que transcende a lógica humana. É a chave esquecida para a liberdade interior e a verdadeira paz. Mesmo após mergulharmos na empatia e no perdão e termos liberado o peso da amargura, a realidade de certos relacionamentos permanece complexa. Há pessoas em nossas vidas cujas ações, mesmo que compreendidas como frutos de suas próprias feridas, continuam a nos ferir, a nos drenar ou a nos desrespeitar. É neste ponto crucial que a sabedoria divina nos convida a considerar uma verdade muitas vezes mal interpretada, mas profundamente libertadora: a importância de estabelecer limites saudáveis. Não se trata de abandonar o amor ou a compaixão, mas de redefinir o que o amor sustentável realmente significa. Muitos de nós fomos ensinados ou interpretamos erroneamente que amar o próximo significa suportar tudo, tolerar o intolerável, oferecer a outra face indefinidamente, mesmo quando a alma já está exausta e ferida. Há uma crença de que a fé exige uma abnegação total, que ignora a própria dor e o próprio bem-estar. No entanto, essa visão distorcida do amor cristão pode nos levar ao esgotamento, à amargura e à incapacidade de amar verdadeiramente, pois não podemos dar do que não temos. Um copo vazio não pode matar a sede de ninguém. Estabelecer limites, portanto, não é um ato de egoísmo, mas de autopreservação e sabedoria. É reconhecer que você tem um valor intrínseco, que sua paz e sua saúde mental e emocional são dons preciosos a serem protegidos. É dizer não ao comportamento que o prejudica, não por falta de amor, mas por um amor que se estende também a si mesmo. É criar um espaço sagrado onde você pode respirar, se recuperar e manter a capacidade de continuar a ser uma fonte de luz, em vez de se consumir na escuridão alheia. Mais do que proteger a si mesmo, impor limites pode ser, surpreendentemente, o ato mais amoroso que você pode oferecer ao próximo difícil. Ao tolerar incessantemente comportamentos destrutivos, podemos inadvertidamente estar permitindo a perpetuação de padrões negativos. Quando estabelecemos uma fronteira clara, estamos enviando uma mensagem, muitas vezes silenciosa, de que certos comportamentos não são aceitáveis e que há consequências. Essa firmeza, embora possa parecer dura, pode ser o catalisador que a outra pessoa precisa para confrontar suas próprias questões e buscar a cura. Em última análise, o amor com limites não é uma contradição, mas uma expressão madura e sustentável da caridade.
É a sabedoria de cuidar do seu jardim para que ele possa continuar a florescer e a dar frutos. É entender que amar não significa se deixar destruir, mas sim preservar a própria integridade para que se possa amar de forma mais eficaz e duradoura. É um convite à reflexão. Talvez a maior demonstração de amor seja a coragem de traçar linhas onde a dignidade e a saúde de ambos possam prosperar, mesmo que isso signifique uma distância temporária para um propósito maior de cura. Após explorarmos a sabedoria de limites e o poder do perdão, é imperativo elevarmos nosso olhar para o maior exemplo, Jesus Cristo. Ele não apenas falou sobre amar, mas viveu essa verdade em sua forma mais radical e desafiadora, enfrentando diariamente a complexidade humana. Suas interações com os mais difíceis de sua época, dos fariseus legalistas aos pecadores marginalizados e seus próprios discípulos falhos, oferecem um manual divino. O caminho de Cristo não era de complacência, mas de uma compaixão profunda que sempre buscava a restauração, a verdade e a dignidade intrínseca de cada indivíduo, não importando quão quebrado ou hostil ele parecesse. Observemos como Jesus lidava com os fariseus, a elite religiosa que o desafiava incessantemente, buscando armadilhas. Ele não evitava o confronto, mas o fazia com autoridade que expunha a hipocrisia e o legalismo, sem desumanizar. Suas parábolas e perguntas retóricas eram bisturis que penetravam a superfície da religiosidade vazia, revelando o coração da lei, amor a Deus e ao próximo. Ele estabelecia limites claros à manipulação, mas sempre deixava a porta aberta para o arrependimento, mostrando que a verdade, proferida com um coração puro, é um convite à reflexão e à mudança. Em contraste, a abordagem de Jesus para com os pecadores, prostitutas, cobradores de impostos e marginalizados era de uma graça revolucionária. Ele comia com eles, conversava abertamente, vendo além dos rótulos. A mulher samaritana, Zaqueu, a mulher pega em adultério. A todos, ele ofereceu aceitação incondicional. Essa aceitação nunca foi uma licença para permanecer no erro. Pelo contrário, era o catalisador para uma transformação radical, um vá e não peques mais, que brotava de um amor que acreditava no potencial de redenção e em uma vida nova. Nem seus próprios discípulos estavam isentos de falhas, e a paciência de Jesus com eles é uma lição primordial. Pedro, com sua impulsividade e negação. Tomé, com sua dúvida. Os demais, com suas disputas por poder. Jesus não os abandonou. Ele os ensinou, corrigiu e restaurou, investindo neles com persistência inabalável, mesmo sabendo de suas futuras quedas. Sua liderança era um modelo de mentoria amorosa, que via não apenas quem eles eram, mas quem poderiam se tornar, através da graça e do discipulado contínuo, provando que o amor verdadeiro persevera. O legado de Cristo nos ensina que lidar com pessoas difíceis não exige que nos tornemos duros, mas que nos revistamos de uma paciência radical, uma graça que acolhe e uma verdade que liberta. Seu amor era inabalável, buscando sempre o bem maior do outro, mesmo quando isso implicava em confrontar o pecado. Ele nos mostra que é possível amar profundamente, estabelecer limites saudáveis e chamar à responsabilidade, tudo dentro do mesmo quadro de uma compaixão divina. Esse é o padrão elevado que somos convidados a emular, um caminho que transforma a nós mesmos. A jornada que percorremos, da natureza humana ao exemplo de Cristo e a sabedoria dos limites, culmina em uma revelação profunda. O segredo para lidar com o próximo difícil não é uma fórmula mágica, mas uma transformação interna. A paz nos relacionamentos não reside em mudar o outro, mas em mudar a nós mesmos, sob a escudo da fé e do amor divino.
Essa é a verdade central que permeia cada ensinamento, um convite a redefinir nossa percepção de harmonia e propósito. Essa transformação é um estilo de vida, uma lente através da qual enxergamos o mundo. Viver esses princípios significa abraçar a humildade de Cristo, a paciência, a sabedoria que discerne e a coragem de quem sabe seu valor não é definido pela aprovação alheia. É uma jornada diária de autoconhecimento, de perdão a si e aos outros e de uma dependência profunda de uma força maior que nos capacita a amar quando é mais difícil, a perdoar o impossível e a persistir contra a desistência. Ao abraçarmos essa nova forma de ser, testemunhamos o surgimento de pontes onde antes existiam muros. Não que as pessoas difíceis desapareçam, mas nossa capacidade de navegar por águas turbulentas se fortalece. A paz que buscamos não é a ausência de conflito, mas uma serenidade interna inabalável, brotando de saber que agimos com integridade, amor e sabedoria. Nossos relacionamentos, mesmo os desafiadores, são abordados com perspectiva renovada, menos reativa e mais proativa, focada na dignidade e respeito mútuo. Essa jornada de amar o próximo difícil, de estabelecer limites e seguir o exemplo de Cristo é um aprofundamento contínuo de nossa fé. Cada desafio superado, cada ato de amor sacrificial, cada perdão nos aproxima do coração de Deus, revelando sua graça. Nos tornamos um testemunho vivo do amor que Ele derrama. Não é um amor ingênuo que ignora a maldade, mas um que busca a redenção, oferece esperança e reflete a graça inabalável de um Pai que nos ama incondicionalmente, apesar de nossas falhas. O legado que somos chamados a construir não é medido pela perfeição dos relacionamentos, mas pela persistência de nosso amor, resiliência da fé e profundidade da paz interior. É um legado de conexões autênticas, de uma vida que reflete a luz divina em um mundo que anseia por esperança e compreensão. A promessa final não é um mundo sem pessoas desafiadoras, mas um coração capaz de amá-las, de lidar com sabedoria e graça, encontrando propósito e alegria em tudo. Que você abrace essa jornada, construa suas pontes com fé e coragem e viva plenamente o amor transformador.